Sempre acreditei que a mente humana é muito mais poderosa do que nos ensinaram. Desde cedo percebi que quando projetamos nossa consciência em outra pessoa, não apenas detectamos problemas em seu corpo, mas também podemos transmitir energia para a cura. A chave está em direcionar a intenção, não apenas para observar, mas para transformar. Assim, cada vez que concentro meu pensamento em alguém, coloco meu coração e minha fé na ideia de que a melhora é possível. Esse é o primeiro passo da cura psíquica. Aprendi que a intenção, sozinha, é como uma semente sem água. É preciso vinculá-la a imagens mentais claras, a uma energia organizada que saiba onde ir. Quando detectamos uma anomalia, não basta reconhecê-la. Devemos visualizar o corpo funcionando de forma harmoniosa. Esse exercício simples abre um espaço para que a mente aceite uma nova realidade. Quanto mais clara for a imagem, maior será o impacto. A cura começa no pensamento. Nos estágios iniciais, não é necessário esperar por perfeição ou por longos treinamentos. Mesmo um estudante pode alcançar resultados ao aplicar essa técnica com sinceridade e disciplina. A mente responde ao que lhe é apresentado de maneira vívida e constante. Assim como treinamos músculos com exercícios repetidos, também fortalecemos a mente com visualizações consistentes. A prática conduz ao aperfeiçoamento, e o aperfeiçoamento abre caminho para resultados extraordinários. Recordo-me de que muitas vezes a vida se equilibra em um ponto delicado, e um pequeno impulso pode mudar tudo. Quando aplicamos o controle mental, somos capazes de oferecer esse empurrão em direção à saúde. Por isso, não devemos esperar atingir o máximo da técnica para começar a ajudar os outros. Oportunidades de cura estão diante de nós diariamente. Cada vez que deixamos de agir, perdemos a chance de aliviar o sofrimento de alguém. Agir com boa vontade é parte essencial do processo. Foi com esse espírito que iniciei minhas primeiras experiências de cura, muito antes de estruturar o método Silva. Sem uma metodologia formal, eu já buscava maneiras de auxiliar. Com tentativa e erro, observei que algo real acontecia quando unia fé, compaixão e visualização. O mais surpreendente era notar que não se tratava de um dom exclusivo, mas de uma habilidade que qualquer pessoa poderia desenvolver. E foi assim que comecei a transformar minhas descobertas em prática. Em 1959, recebi notícias de um pároco da região de Laredo que há 15 anos sofria com dores e inchaço nos joelhos. Chamava-se Padre José. Ele vivia confinado ao leito, sem conseguir se ajoelhar, e isso lhe trazia grande sofrimento. Não era apenas a dor física, mas o peso espiritual de não poder cumprir plenamente seus rituais religiosos. Embora tivesse recebido dispensa do arcebispo, sua consciência permanecia inquieta, como se estivesse falhando com sua missão. Movido pela compaixão, fui ao seu encontro. Disse-lhe com sinceridade: acredito que posso ajudá-lo. Não sou médico, mas tenho trabalhado com a parapsicologia e obtido resultados semelhantes aos da cura pela fé. O padre o viu com atenção, mas sua preocupação foi imediata. Temia que meus métodos estivessem em desacordo com a igreja. Sua expressão refletia tanto curiosidade quanto cautela. Naquele momento, compreendi que, além da dor física, ele carregava o peso da dúvida espiritual. Expliquei, da melhor forma possível, os princípios que havia aprendido. Mostrei que não havia conflito entre a fé e o uso consciente da mente. Disse-lhe que minha intenção era apenas ajudá-lo, colocando em prática a compaixão e a confiança no poder que Deus concedeu à nossa mente. Apesar do seu ceticismo, percebi em seu olhar um respeito silencioso. Ele não me deu uma resposta definitiva, mas senti que minhas palavras haviam plantado uma semente. Um mês depois voltei a visitá-lo. Dessa vez, ele me recebeu de outra maneira. Havia lido sobre parapsicologia e refletido sobre o que conversamos. Então me disse: agora entendo melhor e estou disposto a deixar você experimentar seu método em mim. Sua voz revelava tanto esperança quanto humildade. Senti que esse era o momento certo. Nosso reencontro foi marcado por uma confiança renovada, algo essencial para que o processo se desenrolasse. Conversei longamente com o padre sobre minhas leituras e experiências anteriores. Quanto mais falávamos, mais nos aproximávamos.
Quando me despedi, ele perguntou: "Quando começaremos o tratamento?" Respondi sorrindo: "Já começamos, padre." Expliquei que, enquanto conversávamos, minha mente já estava atuando em sua cura. Aquela foi a primeira vez que percebi claramente o quanto a energia do pensamento pode ser transmitida mesmo sem gestos, apenas pela intenção silenciosa. Naquela mesma noite, ao retornar para casa, continuei o trabalho mental iniciado durante a conversa com o padre José. Enquanto ele repousava, eu me concentrei em visualizá-lo. A técnica que usei não dependia de contato físico, mas do poder da mente projetada. Sentei-me em silêncio, entrei no estado profundo de meditação e trouxe à tela da minha mente a imagem clara do sacerdote. Visualizei-o como se estivesse diante de mim, mas sem dor, livre e saudável. Durante longos minutos, mantive a respiração controlada, retendo o ar para intensificar a energia do exercício. Em minha mente, projetei a figura do padre com perfeita saúde. O cérebro, em seu estado de maior sensibilidade, começou a responder à intensidade da imagem. Senti como se um grito interno de energia fosse liberado, carregando consigo a convicção da cura. Essa energia foi projetada com tanto cuidado que se tornou quase palpável. Enquanto mantinha a concentração, não havia dúvida em minha mente. Eu não pedia que ele melhorasse. Eu via a melhora já realizada. Essa diferença é fundamental. A mente deve agir como se o resultado já tivesse acontecido. Assim, cada célula, cada órgão que imaginei saudável no corpo do padre foi impregnado de certeza. Não havia espaço para hesitação, apenas para a convicção firme de que a saúde estava presente. Você já refletiu sobre quanto sua vida poderia mudar se tivesse a capacidade de dirigir sua mente para alcançar qualquer objetivo, manter a tranquilidade e a clareza sempre que precisasse? Aplicando os ensinamentos de José Silva, criador do famoso método Silva de controle mental, você verá exatamente como isso é possível. Por isso, preparamos um material exclusivo: 7 Dias de Controle Mental com José Silva. Esse conteúdo traz um resumo objetivo e prático das principais técnicas do método Silva, reunidas em um só lugar, para que você possa aplicar no seu dia a dia. Dentro dele você encontrará como acessar o estado alfa com facilidade, a tela mental e o espelho da mente para transformar situações, a técnica dos 3 dedos para programar sua mente rapidamente, estratégias de sono e sonhos para ampliar a criatividade, métodos para eliminar pensamentos negativos e criar novos hábitos, a construção do seu laboratório mental com conselheiros internos, exercícios de intuição prática e ética. Além disso, o material inclui um programa especial de 30 dias para potencializar ainda mais os seus resultados. Se você deseja experimentar os benefícios do método Silva de forma clara e estruturada, esse material é a oportunidade perfeita. O link para acessar o produto está no primeiro comentário fixado deste vídeo. Garanta já a sua cópia enquanto ainda está disponível. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era o próprio Padre José, com alegria na voz. Relatou uma melhora inesperada que ocorrera durante a noite. Ele disse que acordara com uma sensação de leveza e que a dor havia diminuído de maneira surpreendente. Para mim, foi a confirmação de que o trabalho havia produzido frutos. A energia mental, quando bem conduzida, não se limita às barreiras físicas do espaço. 3 dias mais tarde tive outra notícia: o padre já conseguia andar e até mesmo se ajoelhar sem sentir dor. Ele descreveu isso como um verdadeiro milagre. Eu, porém, sabia que não era um fenômeno sobrenatural, mas o resultado natural do uso adequado da mente. A cura foi consequência de fé, visualização e disciplina mental. Naquele momento, compreendi ainda mais claramente o alcance do poder humano quando usamos nossa mente como aliada da vida. Durante minha visita ao Padre José, percebi que a confiança é um elemento essencial para qualquer processo de cura. Nossa longa conversa serviu para criar esse vínculo de segurança. Ao ouvir atentamente, observar seus gestos e captar o tom de sua voz, preparei minha mente para o trabalho posterior. Analisei cada detalhe para que, ao fechar os olhos, eu pudesse reconstruir sua imagem com clareza. Esse foi o que chamei de trabalho inicial. Depois, já em meu silêncio,
comecei a visualizá-lo da forma mais viva possível. Revivi em minha mente seu rosto, a textura de sua pele, a expressão de seu olhar, o aperto de mão e até a entonação de suas palavras. Quanto mais detalhes eu incluía, mais real ele se tornava em minha tela mental. A partir dessa reconstrução fiel, projetei nele a condição de perfeita saúde. O segredo estava em substituir a imagem da doença pela imagem da harmonia. As horas mais favoráveis para esse exercício foram aquelas em que o padre dormia. Nesse estado, sua mente consciente descansava e sua mente subconsciente estava mais aberta às impressões positivas. Enquanto ele repousava, eu trabalhava com firmeza, enviando-lhe a imagem de joelhos fortes e saudáveis. Esse alinhamento entre a calma do sono e a energia da visualização potencializava os resultados. O sono, portanto, se tornou um grande aliado da cura. Um detalhe importante é que nunca encarei esse processo como algo místico ou sobrenatural. Ao contrário, tratava-se de um fenômeno natural, fruto do uso correto das capacidades mentais que todos possuímos. Eu havia aprendido que a energia psíquica é mais eficaz quando direcionada com intensidade e clareza. Ao manter a respiração, concentrava-me ainda mais, unindo corpo e mente em um único propósito: transmitir saúde. A cada prática, a convicção de que o resultado já estava realizado tornava-se mais forte. Não visualizava o padre em processo de cura, mas já curado, caminhando e ajoelhando-se sem dor. Essa certeza é fundamental, porque a mente responde melhor a imagens concluídas do que a possibilidades indefinidas. O poder não estava em impedir que acontecesse, mas em acreditar que já havia acontecido. Foi assim que a melhora do padre José se consolidou. Para que qualquer pessoa possa aplicar essa técnica, organizei um procedimento simples. O primeiro passo é conhecer, se possível, a situação da pessoa que desejamos ajudar. Não é indispensável, mas auxilia a mente a projetar com maior precisão. Se não houver informações suficientes, pode-se trabalhar com o que se tem, lembrando sempre que a intenção sincera é o elemento mais importante. A clareza da imagem inicial torna o trabalho mais eficaz. O segundo passo é entrar em estado meditativo, o nível profundo que chamo de alfa ou teta. Nesse estado, a mente se torna mais receptiva e poderosa. É o momento de projetar a imagem da pessoa como ela se encontra, com a doença ou dificuldade que deseja superar. Em seguida, ao lado dessa imagem, cria-se outra, a imagem do corpo corrigido, saudável e equilibrado. Essa é a substituição mental que inicia o processo de transformação. No terceiro passo, a tela mental deve exibir uma imagem ainda mais vívida. Visualize a pessoa em perfeita saúde, irradiando energia, otimismo e bem-estar. Quanto mais emoção e detalhes se colocarem nessa cena, maior será o impacto. Esse é o instante crucial em que a mente registra o resultado como se fosse realidade. É aqui que a convicção se torna força criadora, transformando a visualização em uma experiência interna autêntica. Ao praticar, é importante substituir o verbo será por é. A mente subconsciente não trabalha com futuros incertos, mas com presentes já concretizados. Por isso, ao visualizar a pessoa saudável, sinta como se isso já tivesse acontecido. A convicção deve ser firme, sem hesitações. Nesse nível mental, não importa o que os olhos físicos vejam, e sim o que a mente interior decide aceitar como verdadeiro. O último passo é encerrar o exercício com gratidão e confiança. Não é necessário repetir a visualização indefinidamente, basta fazê-la com intensidade e certeza. Quanto mais se pratica, mais coincidências começam a surgir, fortalecendo a fé e a expectativa. O ciclo se retroalimenta. A crença gera resultados, e os resultados fortalecem a crença. Dessa forma, a cura mental se torna acessível a todos que estejam dispostos a praticar com disciplina e amor. Sempre ensinei que a fé é um ingrediente indispensável na prática do controle mental. Não me refiro a uma fé cega, mas a confiança que nasce da experiência. Cada vez que praticamos a visualização e obtemos um resultado positivo, por menor que seja, nossa crença se fortalece. Essa fé prática cria um círculo virtuoso.
Quanto mais confiamos, mais eficazes nos tornamos. Quanto mais eficazes, mais confiamos. Assim, a fé deixa de ser abstrata e se transforma em força concreta. Ao longo dos anos, percebi que muitas pessoas descrevem seus primeiros resultados como coincidências. Dizem que a melhora veio por acaso ou que a solução chegou de forma inesperada. Mas, para mim, essas coincidências são sinais claros de que a mente está operando em sintonia com a realidade. Chamamos de coincidência aquilo que não compreendemos plenamente. Quando passamos a entender o funcionamento da mente, vemos que nada disso é acaso. No caso do Padre José, ele mesmo atribuiu sua recuperação a um milagre. Eu não discordei, pois compreendi o valor espiritual dessa visão. Mas interiormente sabia que havia ali um fenômeno natural, resultado da união entre fé, visualização e energia mental. A fé dele, somada à minha convicção, criou o ambiente perfeito para a transformação. Foi essa combinação que abriu o caminho para o que parecia impossível. Aprendemos então que a fé não é apenas algo religioso, mas uma força mental que direciona a energia. Quando acreditamos firmemente em um resultado, nossas ondas cerebrais se organizam de forma coerente, transmitindo essa informação ao corpo e ao ambiente. A fé age como um molde no qual a energia se derrama. Sem esse molde, a energia se dispersa. Com ele, a energia se concentra e se torna criadora. Portanto, quando alguém me pergunta se é preciso acreditar para que o método funcione, respondo que sim. A crença é o canal que conduz a energia. É como abrir uma porta. Se a mente estiver fechada, nada entra. Se estiver aberta pela fé, a cura pode acontecer. E cada resultado vivido reforça ainda mais essa abertura, transformando a fé em certeza. Foi assim que vi inúmeros casos se tornarem realidade, sempre apoiados nesse elo invisível, mas poderoso. A cura do Padre José não foi apenas um episódio isolado em minha vida, mas um marco. Ela me mostrou de maneira clara que o que eu vinha praticando não era fruto de sorte ou de acaso. Havia uma estrutura, um processo que poderia ser repetido. A partir daí, minha convicção cresceu, e percebi que era possível ensinar outras pessoas a obterem resultados semelhantes. Foi assim que meu trabalho começou a ganhar forma de método. Até aquele momento, minhas descobertas estavam baseadas em observações e intuições. Mas a experiência com o padre trouxe a certeza de que era necessário organizar essas práticas em passos claros. A cura se tornara um testemunho vivo de que a mente, quando orientada, é capaz de influenciar o corpo e a realidade. Isso me impulsionou a reunir tudo o que aprendera em uma sequência lógica, de fácil compreensão. A simplicidade seria a chave para alcançar muitos. Percebi também que não bastava ensinar técnicas isoladas. Era preciso transmitir uma filosofia de vida, uma nova maneira de encarar a mente. As pessoas deviam entender que estavam acessando um recurso natural, não um dom reservado a poucos. O Padre José foi um exemplo disso. Sua melhora não veio de um poder exclusivo meu, mas do uso correto de princípios que qualquer pessoa pode aprender. O método precisava refletir essa universalidade. Outro ponto que se tornou evidente foi o papel da disciplina. Não se trata de realizar uma prática ocasional, mas de treinar a mente como treinamos o corpo. Assim como um atleta não alcança o auge em um único dia, também a mente precisa de constância. Ao organizar o método, incluí exercícios diários para fortalecer a capacidade de visualização, concentração e confiança. Foi essa disciplina que me levou a resultados cada vez mais consistentes. Com o tempo, a experiência do Padre José se tornou uma história que eu compartilhava para inspirar meus alunos. Era prova viva de que não ensinava teorias abstratas, mas ferramentas reais que transformavam vidas. Esse episódio consolidou minha determinação em levar o método ao maior número de pessoas possível. Eu sabia que, se havia funcionado para ele, poderia funcionar para muitos outros. E foi isso que me motivou a continuar expandindo o alcance do controle mental. Depois da experiência com o Padre José, comecei a ensinar essas técnicas a pequenos grupos. Muitos eram céticos, mas estavam dispostos a experimentar. Expliquei que não se tratava de abandonar a medicina ou a fé, mas de somar forças através da mente.
Essa clareza foi essencial para que as pessoas se sentissem seguras em praticar. Logo, os primeiros resultados começaram a surgir, fortalecendo a confiança de todos. Um dos aspectos mais marcantes foi perceber como pessoas comuns, sem qualquer experiência prévia, conseguiam avanços notáveis. Donas de casa, trabalhadores, estudantes, todos podiam aprender. Bastava seguir o processo com disciplina, entrar no estado alfa, visualizar o problema, substituí-lo pela imagem da solução e encerrar com convicção. A simplicidade do método era justamente sua força, pois tornava acessível o que antes parecia distante. Recordo-me de alunos que relataram melhorias físicas inesperadas. Alguns sentiram alívio imediato de dores, outros superaram problemas que os acompanhavam há anos. Também houve casos de pessoas que aplicaram a técnica não apenas para a saúde, mas para resolver dificuldades pessoais e profissionais. O método mostrou-se versátil, adaptando-se a diferentes áreas da vida. Era como se a mente tivesse encontrado finalmente um canal para expressar todo o seu potencial. A cada encontro, incentivava os alunos a registrar suas experiências. Esses relatos se tornaram um tesouro de evidências. Mostravam que os resultados não estavam limitados a mim ou a casos isolados, mas se repetiam em diferentes pessoas e contextos. Assim, o método ganhou credibilidade e consistência. Quanto mais pessoas praticavam, mais provas tínhamos de que se tratava de uma lei natural da mente, e não de uma exceção. Esses primeiros alunos foram fundamentais para a expansão do controle mental. Suas histórias se espalharam, despertando curiosidade e interesse em novas turmas. O que começou como uma descoberta pessoal validada pela experiência com o Padre José transformou-se em um movimento crescente. Eu sabia que estava apenas no início de uma jornada maior que levaria o poder da mente a milhares de pessoas ao redor do mundo. Com o passar do tempo, o método Silva deixou de ser uma prática restrita a pequenos grupos e começou a chamar a atenção de pessoas de diferentes áreas. Médicos, professores, psicólogos e líderes espirituais ouviram falar dos resultados obtidos e buscaram conhecer mais. Muitos vieram com espírito crítico, mas saíram convencidos de que havia ali algo real, digno de estudo e aplicação. Esse interesse ampliou a credibilidade do meu trabalho. A medicina, em especial, mostrou grande curiosidade. Não porque o método pretendesse substituir os tratamentos tradicionais, mas porque oferecia um complemento poderoso. Vários médicos perceberam que seus pacientes melhoravam mais rápido quando praticavam os exercícios mentais. Alguns chegaram a recomendar a técnica, reconhecendo que o fator psicológico tem papel decisivo na recuperação do corpo. Esse diálogo entre ciência e mente foi um dos grandes frutos da expansão. No campo da educação, os resultados também surpreenderam. Professores aplicaram o método com seus alunos e notaram melhorias na concentração, na memória e no rendimento escolar. A mente treinada no estado alfa absorve informações com maior facilidade e retém o aprendizado por mais tempo. Essa aplicação mostrou que o controle mental não era apenas para curar doenças, mas também para desenvolver habilidades mentais em qualquer área da vida. Até mesmo líderes religiosos reconheceram o valor do método. Muitos viram nele uma forma prática de fortalecer a fé e a oração. Não havia conflito, pois sempre deixei claro que a técnica é natural e pode ser usada por pessoas de qualquer crença. Ao contrário, ela reforça o poder da espiritualidade ao dar à mente um papel ativo na realização de mudanças. Essa abertura foi essencial para que o método alcançasse um público ainda maior. Com esse reconhecimento crescente, comecei a levar o método Silva a diferentes cidades e países. A história do Padre José continuava a inspirar, mostrando de forma concreta que tudo começara com um simples ato de compaixão e confiança na mente humana. O que antes parecia uma experiência isolada, tornou-se um movimento internacional. E, a cada passo, meu compromisso era o mesmo: ajudar as pessoas a descobrirem o poder que já existe dentro delas. Quando recordo a experiência com o Padre José, vejo nela mais do que um episódio de cura. Vejo um símbolo do potencial humano que tantas vezes permanece adormecido. Ele sofria há anos, carregando o peso da dor e da limitação. Bastou que a mente fosse direcionada com clareza e fé
para que uma transformação ocorresse. Esse fato marcou minha vida e deu sentido à missão que assumi: ensinar que todos nós podemos acessar esse poder. A maior lição é que não se trata de um dom exclusivo. Eu não era diferente de ninguém. Apenas aprendi a usar a mente de forma consciente, e qualquer pessoa pode fazer o mesmo. Assim como o corpo obedece ao treino físico, também a mente obedece ao treino mental. O padre José mostrou que a prática correta, unida à fé, pode restaurar o que parecia perdido. Essa verdade é simples, mas profundamente transformadora. Compreendi também que o método não deve ser usado apenas para curar doenças, mas para melhorar a vida em todos os sentidos. A saúde é fundamental, mas a mente pode também guiar-nos a soluções criativas, a superação de desafios e a realização de sonhos. O caso do padre foi apenas o início de um caminho mais amplo, em que a mente se torna aliada constante. O propósito é viver melhor, com mais harmonia e plenitude. Hoje, quando vejo milhares de pessoas aplicando o método Silva em tantos países, sinto que o esforço valeu a pena. Tudo começou com pequenos experimentos, cresceu com a cura de um sacerdote e se expandiu até alcançar o mundo. Essa trajetória mostra que o impossível pode ser superado quando acreditamos na força interior. Cada aluno que transforma sua vida confirma que o poder da mente não tem fronteiras. Minha mensagem final é simples: acredite em si mesmo e pratique. O controle mental não é teoria distante, mas uma ferramenta concreta ao alcance de todos. Se um padre imobilizado por anos pôde se ajoelhar novamente graças ao poder da mente, você também pode realizar mudanças profundas. O segredo está em unir fé, disciplina e visualização. Esse é o legado que deixo. A certeza de que a mente humana, guiada pelo amor, pode transformar qualquer realidade.